E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo sobre o São Paulo que enfrenta o Velo Clube amanhã com estreia de Wendel e quem sabe se o Zubeldia tiver e pensar logicamente Cedric Soares de titular, porque é bem melhor você colocar o Cedric de titular e voltar o Ferrarese para lá, para a zaga, que é o local dele. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e comente as suas primeiras impressões de Cedric Soares e se você acha que o Wendel deve iniciar como titular ou aguardar o segundo tempo. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito sobre o Cedric, sobre o Wendel, sobre o Zubeldia, Rian Francisco, escalação, muita coisa. Créditos pessoais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabem. Simbora pro vídeo. O noticiário do Tricolor pra gente, tudo pronto pro jogo de amanhã, Má? Boa noite, Michele, tudo bem por aí? Pois é, né, o clássico aí entre Corinthians e Santos é o tema do dia, mas obviamente São Paulo está se preparando para amanhã, às 9h30 da noite, enfrentar o Velo Clube em jogo que acontece também lá no Mané Garrincha, em Brasília. Afinal, São Paulo teve o jogo na última segunda contra a Inter de Limeira por lá, ficou em Brasília, treinou no próprio Mané Garrincha ontem e hoje agora deve estar finalizando o treinamento também, a preparação. E, portanto, amanhã, na 9ª rodada, enfrenta o Velo Clube. E o São Paulo está passando por uma fase, apesar de estarmos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, os primeiros momentos do ano, já está passando por uma certa pressão, são 2 jogos sem vencer e ainda mais contra a Red Bull Bragantino, perdeu de 1-0, contra a Inter de Limeira empatou sem gols, ambos os jogos com um jogador a mais em campo, porque o adversário teve um jogador expulso. Então isso está realmente criando aí teorias da conspiração sobre o Zubeldia. Falamos ontem sobre isso, né? Para o jogo de amanhã, o Luciano volta de suspensão, vai voltar a ficar à disposição. Além dele, o lateral esquerdo Wendel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, também está lá em Brasília, pode ser escalado pela primeira vez amanhã. Ele está aprimorando sua parte física também. E o Eric, que sentiu um problema, uma entorse no tornozelo, também ficou de fora do último jogo, pode voltar a ficar à disposição também. A gente lembra que a escalação está um pouco aí nebulosa, porque o Zubeldia faz esse rodízio de jogadores e no domingo tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pode ser então que amanhã o Zubeldia escale uma escalação alternativa, com mais jogadores da base, enfim, jogadores que não estão sendo tão aproveitados. Tá certo? São Paulo, mesmo com essa fase um pouco aí cheia de críticas, está na liderança do seu grupo, está com 14 pontos conquistados, vai enfrentar o Velo Clube, que nesse momento tem 5 pontinhos só, está na zona do rebaixamento, inclusive era a mesma situação da própria Inter de Limeira, que saiu da zona do rebaixamento e conquistou um pontinho a mais. Velo Clube, Mi, que pela primeira vez na sua história centenária, pegou um avião e saiu do estado para jogar lá no Mané Garrincha para enfrentar o São Paulo, hein? Pois, olha que coisa interessante, primeira vez. O Velo Clube está vivendo o sonho, né, nessa temporada. É um na grande temporada jogo passada, para ele. Na Série A2 eu fui fazer um jogo com o Juventus da Moca lá na Rua Javari, foi bem legal. Outro grande jogo. Foi um jogão, a gente teve um acesso bem legal lá, o Velo acabou ganhando, Michele, desculpa, foi 1-0 e o Velo hoje está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse jogo aí, a Marina comentou ali, pode ser que o Zubeldia coloque um time alternativo, um time com os meninos. Se não colocar os meninos nesse jogo, não coloca nunca mais. Aí não foi mais. Aí também fecha. Não colocou, falei aqui, não colocou contra a Portuguesa para jogar de início. Não colocou contra a Inter de Limeira. Agora o Velo Clube, um dos piores times. Você tem um clássico com o Palmeiras no domingo, um clássico importante que o São Paulo com certeza vai com o que tem de melhor, assim como o time do Palmeiras. Então, se quer poupar nesse jogo contra o Velo Clube, tem que dar chance pro Rian, tem que dar chance pro Matheus, tem que dar chance pro Lucas Ferreira, para esses meninos da base, até pro Mike, por que não, na lateral direita. Então, assim, é agora ou nunca pra gente ver o quanto que esses meninos vão ser aproveitados de fato pelo Zubeldia ou não nessa temporada de 2025, Garrafa. O que você falou, você está coberto de razão, só que é o seguinte, amanhã, no meu ponto de vista, passa muito mais longe a dúvida de se ele preserva, se coloca os meninos, se não coloca, passa tudo muito mais longe do objetivo principal, que é vencer. O São Paulo tem que vencer amanhã. O São Paulo vem de 2 exibições horríveis. Contra o Bragantino foi um pouquinho melhor. Não dá para admitir, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, não dá para normalizar o que aconteceu com o São Paulo, jogando 11 contra 10 do Bragantino. Sim. Não venceu, e na última partida a mesma situação, não venceu. E por que eu falo que esse jogo o São Paulo tem que dar uma resposta ou com os meninos ou com os titulares,
enfim. Porque ele tem no final de semana o Palmeiras no Allianz. Se ele vem com esses 2 tropeços, né? Esses 2 jogos horrorosos, e não faz um jogo bom hoje, vai pegar um Palmeiras, amanhã, vai pegar o Palmeiras no final de semana, e no clássico tudo pode acontecer, a pressão no Zubeldia, ela fica grande. Ela fica... Você está pedindo a cabeça do Zubeldia? Não. Acho que é início de trabalho, é a primeira vez que ele está tendo pré-temporada, mas a gente sabe como funciona a cultura do futebol. A cultura do futebol, certa ou errada, são resultados. Você perde, você ganhou do Corinthians, ok. Mas aí foi lá, não respondeu contra o Santos. Os 2 últimos jogos, não foi bem. Se não ganha os 2 jogos nessa semana aí, a coisa complica. Pelo menos se ganhar do Velo Clube e mais, para fechar. O Velo Clube é um time muito bem ajeitado pelo Guilherme. O time vai ser um jogo complicado amanhã em Brasília. Bom treinador. Ótimo treinador. Passando de um muro para outro da Marquês de São Vicente, como disse o Arnaldo, se prepara para encarar o Velo Clube. Agora, ficou uma discussão aí, uma coisa meio mal resolvida. Eu estou vendo no TP aqui, Arnaldo. Zubeldia sem espaço. Essa coisa ficou meio mal explicada. Não é isso, mas ficou mal explicada. Alan Franco. Que eu falei, Zubeldia não. Alan Franco, eu li errado. Alan Franco, perdendo espaço. Cara... Isso é uma das coisas. E a outra que eu vou falar é... Acabamos de falar do Caio Paulista, né? Que saiu, chapéu, não sei o quê. Agora o cara tá aí, o São Paulo tem 2. Um lateral que parece bom, o Enzo Dias está jogando, e o outro que pode estrear até. Pode estrear o Wendel, né? Tem condição, talvez... É mais factível que ele vá para o banco e entre alguns minutos, como foi o Cédric, né? Que o Wendel não joga há algum tempo. Em relação ao Alan Franco, eu acho que é uma falta de interpretação, para mim, lógica do que está acontecendo, mas o Zubeldia bem que poderia esclarecer isso quando foi perguntado, aliás, pelo nosso ex-colega aqui da Bandeirantes, o Raí Monteiro, na entrevista pós-jogo do Bragantino. No jogo do Bragantino, o Alan Franco jogou como capitão do time reserva, né? E jogaram só os reservas e o Alan Franco. E a pergunta do Raí foi, mas quem é seu titular hoje? O Sabino ou o Alan Franco? O Zubeldia, naquela pressão, naquele caldeirão, jogando nada o São Paulo com a menos, ele foi bancar o irônico. E também tem algumas coisas que têm acontecido nas entrevistas do Zubeldia, que é a questão do idioma. Tinha acontecido outra vez também, quando ele fala sobre o Cédric, você lembra? Cédric. Como é que vocês... Ele quer dizer, como é que vocês falam? Cédric ou Cedric? Porque no castelhano não existe certa pronúncia que aqui... Porque tem gente que chama ele de Cédric, tem gente que Cedric. Aí foram perguntado Cédric. Ele, mas como, qual que é o... Aí, Zubeldia não conhece o... Pergunta como é que fala o nome, porque não conhece o... Eu falei, meu Deus, não, ele tá... Deu para entender. Como é que vocês chamam? E na ocasião, o repórter falou, Cedric. Aí ele passou a chamar o cara de Cedric. Cedric achando que é o... Em relação à pergunta do Alan Franco, ele falou, quem que você acha que é o titular? Em vez de esclarecer, jogar, ser direto. Aí, para mim, é o Sabino, porque hoje é o time reserva e jogou o Alan Franco. Daí o Zubeldia fez o Oriano. Sério, você acha que é o Sabino mesmo? Acho que só o staff do Sabino, você é do staff do Sabino, foi fazer uma brincadeira de mau gosto e perdeu a chance de explicar. O Alan Franco é um dos principais titulares do São Paulo. Ele passou a jogar no time reserva porque ele se machucou, ficou 2 jogos sem ser relacionado. E aí, na hora desses revezamentos, jogos a cada 48 horas, ele estava pronto no jogo errado. É simplesmente isso, mas é óbvio. O cara foi o melhor jogador no jogo contra o Corinthians. Né? O Memphis está no bolso do Alan Franco. O técnico... Mas aí tem uma... não, porque agora... aí contra a Inter jogou o Sabino. Claro, porque o Alan Franco tinha jogado no sábado. Cara, meu Deus. Pelo revezamento, calhou de estar errado o jogo dele. Exatamente. Isso vai se adequar ou no jogo do Palmeiras ou depois do jogo do Palmeiras, na fase final da competição. Mas, mas é que tá, entendeu, Vessone? Eu utilizei 2 exemplos da pronúncia do Cédric, da revezamento Alan Franco para Sabino, para tudo é uma questão. Não, porque o Rian jogou 60, devia ter jogado 80. Então, Alan Franco, esclarecido, é titular do São Paulo, Tirone. E só uma curiosidade, o jogo é em Brasília
Isso. Viralizou agora pela manhã a postagem do Velo Clube no Twitter e no Instagram. Eles falando da alegria deles porque é a primeira viagem de avião da história do clube. Primeiro jogo fora de São Paulo. Rapaz, é primeiro a primeira jogo vez de São que, Paulo. que o clube vai pegar um avião. E olha que o clube é antigo, hein? Pra caramba. O Velo é de 1910, é igual o Corinthians. Só que aí um tempo parou, aquela coisa e tal. Mas é a primeira viagem de avião. E eles colocaram na toda humildade, assim, ó, a gente está muito feliz de fazer essa primeira viagem de avião da nossa história. Enfim, fica a curiosidade aí. Essa situação hoje, Velo... hoje não, né? Amanhã. Velo e São Paulo. Velo Clube. Fala. Time do meu vô, Saraiva, pai da minha mãe. O Wendel pode ter chance? Alguma chance? De começar jogando, não creio. Ele normalmente o Zubeldia espera que o jogador... Mas eu acho que ele vai entrar no jogo do Velo, em alguns minutos pelo menos. O São Paulo está com 3 laterais, né, em Brasília. Foi o elenco todo disponível, só que ele não está machucado. Então tem lá o Patrick, o Enzo jogou o tempo todo contra a Inter, não será ele o lateral, mas deve começar o Patrick e entrar o Wendel, que eu presumo que aconteça. E dentro daquele revezamento, esse problema da data que você falou, esse é o bom ponto. Luciano vai... Esse é um bom ponto. É obrigado, ele não pode ficar muito tempo parado, só que aí domingo tem o clássico, né? O que eu acho que vai acontecer, Vessone, esse é um bom ponto, é que pelas questões todas, a suspensão de um, a lesão de outro, altera um pouco o time titular, o time reserva, como aconteceu com o Corinthians também em algum momento. Mas aí mistura um pouco. O Yuri Alberto não foi titular do time reserva? Foi. Então é como se eu chegasse na coletiva pro Ramon Dias, o Yuri Alberto virou reserva? Não faz Pedro sentido, Raul? Não faz sentido. Então, mas já tem 40 dias de atividade de futebol, né? Talvez esteja na hora de acabar com o rodízio. Não, mas a semana do São Paulo é jogo de 48 horas, é que nem o Corinthians. Não, então, mas o Luciano pode jogar meio tempo, não precisa jogar o tempo inteiro. Sim. Então, agora eu acho que é um pouco diferente, porque não é sábado e segunda, é quinta, segunda para quinta, quinta para domingo. Então, alguns jogadores que jogarem sábado para segunda, segunda para quinta e quinta para domingo. Alguns jogadores que jogaram contra o Velo vão jogar contra o Palmeiras. Talvez o Alan Franco e o Luciano. Eu acho que agora vai ser contra o Velo um time um pouco mais misturado e não inteiro reserva, com o Alan Franco e o Luciano. Talvez até fazer preservar ganhar, né? Durante o jogo. Se chegar no clássico com mais uma tapa. Então, mas é uma boa questão, mas ele não vai, eu imagino, abrir mão de descansar o Lucas, descansar o Oscar. Senão arrebenta, antes da fase final, arrebenta os caras. Né? Agora, a crítica que vem da torcida não está fazendo eco lá dentro, é isso? Não, sempre faz. Eu acho que isso é uma coisa... Não, tipo assim, com relação à diretoria, elas não acham que o trabalho é ruim ou que não sei o quê? Não, porque a direção do São Paulo que considera... Aí que tá... A direção do São Paulo, que considera o Zubeldia um técnico institucional, ou seja, um parceiro desse projeto de time mais barato para a temporada e tudo mais, e que sabe que saíram 18 e entraram 4, ela não está pensando, ela não está analisando apenas os 2 últimos jogos da temporada. Ela está analisando a pré-temporada e o começo, que teve momentos bons e momentos ruins. O São Paulo não jogou mais com o seu time titular inteiro desde a vitória sobre o Mirassol. 4-1 no Mirassol. Então essa histeria que está existindo depois desses 2 jogos, claro, o time não conseguiu fazer um gol em 2 jogos contra times fracos do campeonato, com 1 a mais. Fato. Agora, o ano não começou contra o Bragantino. O ano começou antes, né, na pré-temporada. Cruzeiro, Flamengo e tal. Então, essa situação que ganha corpo aí nas redes sociais, a direção, por enquanto, não embarcou nessa. Embora a gente já sabe como é que funciona a direção do São Paulo, o comando do São Paulo. Quando a coisa aperta, não tem essa de... Né, como é que é? Qual que é a frase preferida do presidente de São Paulo? Futebol dinâmico. Comente aí a sua opinião sobre a escalação ideal para o jogo de amanhã. Se você acha que o Cedric deve ser titular, o Wendel, e sinceramente, cara, para mim o Cedric tem que entrar de titular. Por quê? Você não vai utilizar o Igor Vinícius, que é o nosso lateral principal. O Igor Vinícius é o nosso lateral principal. É bem melhor você colocar o Cedric, que é um lateral, e voltar o Ferrarese para a zaga, que é o local dele. E por sinal, eu acho o Ferrarese um bom zagueiro.
Acho o Ferrarese um bom zagueiro, uma pena ele ter se lesionado, perdido aquela temporada. E já que você vai ter que gastar uma bala pelo Ferrarese, né? Gastou uma bala, né? Se eu não me engano já. Tem que colocar o cara pra jogar de zagueiro e não de lateral improvisado. E o Cedric, nos poucos minutos que ele esteve em campo, ele demonstrou ter qualidade. Se bem que tem mais qualidade que o Igor Vinícius, não é tão difícil assim. Você, eu, se assim, a gente estiver na idade, eu tô com 28, pegar aí 45 dias de pré-temporada, a gente consegue fazer a lateral direita do São Paulo, se depender do mesmo nível do Igor Vinícius, quem sabe até melhor. O Cedric Soares aí já me parece ou aparenta ser um lateral de um nível melhor. A gente viu o jeito que ele domina a bola, que ele toca a bola, joga com a cabeça levantada, os cruzamentos dele. Ele consegue jogar a bola na área, meu Deus. Deve ser um cara de outro mundo. Eu até brinquei, né, que o Enzo Dias, quando ele chegou, as poucas vezes que ele chega no fundo, ele consegue jogar a bola na área. A gente passou a temporada toda do ano passado com o nosso querido Wellington, que chegava no fundo e ou ele chutava a bola no zagueiro, ou ele cruzava a bola na mão do goleiro, ou ele cruzava para fora. Ele não conseguia jogar a bola na área. A função do lateral é jogar a bola na área. Ele não conseguia. O Cedric consegue, fazendo o arco, batendo, a que a gente fala, cortando a bola, né, tirando o peso da bola. A gente vê que se fisicamente defendendo e atacando ele vai dar conta, mas o pouco que ele jogou contra a Inter de Limeira, acho que ele merece uma vaga de titular. Joga o Ferrarese pra zaga, Ferrarese joga aí no lugar do Juan Tressoldi, ou mesmo faz dupla com o Juan Tressoldi, guarda o Alan Franco pra jogar contra o Palmeiras, domingo tem clássico, e testa o cara. Outro que tem que ser testado é o Wendel, no mínimo 45 minutos tem que dar pro cara. Assim, o Patrick é um lateral bem ok para mais ou menos, tem que testar o Wendel, porque o Enzo Dias, ele tem uma característica, a gente tem que ver se o Wendel, o Wendel vai ter que correr para tomar a titularidade do Enzo Dias, viu? Que o Enzo Dias tá correndo e tá jogando muito bem. A grande questão é do meio para frente, o que o Zubeldia vai montar. Por quê? Você, torcedor do São Paulo, a gente viu que no ano passado o grande problema do São Paulo foi o Luciano atuando de meia, porque ele não tem característica de meia, ele não cria, ele não é um jogador dinâmico, não tem visão. Ele deu uma assistência na temporada. Então ele deu uma assistência e fez 18 gols, isso prova que o Luciano é mais atacante do que meia. Mas como ele vai montar esse time? Vai trazer o Luciano para 10 e jogar com 2 pontas? Vai montar 3 volantes e jogar com 2 atacantes, que seriam interessantes? Você joga com um volantão, 2 volantes móveis, Bobadilha e Marcos Antônio, e coloca um cara lá de volante, o Negruti ou qualquer outro menino da base, e coloca Rian Francisco e Luciano. Por que não? O Rian Francisco tem que jogar nesses jogos, cara. Se você não colocar o Rian Francisco para jogar, você vai colocar num jogo como esse, você vai colocar para jogar como? Mas sabe o que eu acho que o Zubeldia vai fazer? O Luciano tá voltando de suspensão. Ele vai trazer o Luciano para 10. Vai colocar o Ferreira de um lado, o outro Ferreira do outro e o André Silva de centroavante. E o time não vai criar. O time vai ficar um buraco no meio, porque o Luciano ele não ocupa esse espaço de maneira correta, porque ele não é meia. Ele não tem a mesma dinâmica, o mesmo posicionamento de um meia. Ele tem dificuldades de receber essa bola de costa, e mesmo quando ele recebe essa bola de frente, os passes dele são sempre os passes mais fáceis. O Luciano ele precisa receber essa bola e não dar essa bola para os atacantes. Mas o que o Zubeldia vai fazer? Ele pode, mas aí aqui a gente já entra no setor de especulação. Tentar espelhar esse time colocando o Matheus Alves de meia esquerda, um outro jogador de meia direita e dois atacantes. Aí sim o André Silva e Rian Francisco. Ou André Silva e Luciano, e ele coloca um dos volantes como meia. Você pode colocar o Marcos Antônio, que me parece ser um volante mais avançado, jogando como meia direita, ao lado do Matheus Alves, né? E colocar 2 atacantes para espelhar o time titular, espelhar o quarteto. Cara, a grande questão é que o Zubeldia tem que testar esses caras. O Zubeldia tem que entrar com a escalação correta, porque nos últimos 2 jogos do São Paulo, ou melhor, as derrotas do São Paulo, principalmente contra o Santos e o empate contra a Inter de Limeira, passaram pelas decisões de leituras erradas do Zubeldia. Eu disse isso no vídeo de ontem.
O jogo contra o Santos, o Zubeldia entrou com um time muito mal montado. Era um jogo físico, um jogo em campo pesado, não era um jogo para Oscar e Lucas, era um jogo para 3 volantes, Lucas de 10 e 2 atacantes, talvez até 2 centroavantes, talvez não era jogo nem para Luciano, para você jogar com o André Silva e Caleri lá na frente, o Lucas de 10 e 3 volantes atrás do Lucas para roubar essa bola e dar para ele. E no jogo contra a Inter de Limeira, ele tinha, cara, sinceramente, ter sacado um volante, colocado mais 1 ou 2 atacantes. Porque o time ia cruzar, o time ia só cruzar. É isso que o São Paulo ia fazer, só cruzar. Como é que você vai cruzar só com o Caleri lá dentro? Então, algumas visões do Zubeldia prejudicam a atuação do time. Prejudicam. Então, depende muito do Zubeldia. Eu acho que ele deveria entrar com o Cedric. Pode atuar com o Luciano de segundo atacante ao lado do próprio Rian Francisco. Se bem que seria um ataque mais móvel, né? Ou, pô, eu quero poupar o Luciano para o jogo de domingo. Coloca o Luciano no primeiro tempo, junto ao lado do André Silva, de segundo atacante. Deu 45, Luciano, senta, vai lá, Rian, joga 45 minutos. Deixa o Matheus Alba de 10, que é o 10 que a gente tem, o 10 da base. A gente tem que ver se esse menino tem potencial. E joga, e vamos jogar, e vamos jogar. O Zubeldia, ele tem que, no mínimo, entrar de maneira correta. O São Paulo não pode se dar o luxo de perder mais pontos. O time de amanhã é um time bem fraco. Bem fraco. Bem fraco mesmo. O São Paulo tem obrigação, independente do time que entre, obrigação de vencer esse jogo amanhã. A gente tem a volta do Alan Franco. Não sei se joga ou se ele joga o Ferrarese para zagueiro ao lado do Juan Tressol, de dar uma folga pro Alan Franco para enfrentar o Palmeiras no final de semana. Espero que o Wendel jogue no mínimo 30 minutos, que eu quero também ver o Wendel, e ele vai ter que correr para tirar o Enzo Dias da titularidade. Vem jogando muito bem. Enfim, vamos ver o que o Zubeldia guarda para amanhã. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!